E aí, essa é a cama quando tá dia, no caso. Com as cortinas abertas, as portas. E ela tem 1,85 por 1,20. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Oi, eu sou a Carol. Esse aqui é o Jack. E a gente tá viajando numa Doblô. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho o que a gente carrega, onde a gente dorme, toma banho. A ideia mesmo é mostrar também como a gente construiu. A gente sabe que sempre tem alguém procurando saber como constrói as coisas, porque foi assim que a gente construiu a nossa. O nome do projeto é Vida Lenta e o nome da Doblô é Lentilha. Bom, então a gente vai mostrar a frente do carro agora. Já vou começar aqui do meu lado. Essa aqui é a cortina da Coloca à Noite aqui. Tem uma chave de fenda que eu decidi deixar aqui, que é mais fácil acesso. Sempre precisa, em qualquer ocasião, uma chave de fenda. Então eu tirei lá da caixa de ferramenta e deixei aqui. Isso aqui é uma tampa para caixas d'água, quando a gente perde, tem uma extra. Fita veda-rosca. Isso aqui são engates de torneira. Sempre tem uma diferente, às vezes a gente chega num posto e quer abastecer uma água no carro, então é interessante ter isso bem em mãos também. E esse aqui a gente usa como lixeiro, muito prático e não fica caindo nada. E a batatinha era bem boa. Essa batatinha aqui recomendo. Aqui no meio a gente tem um porta-treco. Aqui, bem importante, a gente viu também num vídeo no YouTube, um voltímetro. A gente colocou ele no lugar onde era originalmente o acendedor de cigarro. Ele diz pra gente quanto que tem de bateria ainda. Até tipo uns 11,5 ainda é bom. Depois disso tem que começar a ligar o carro para dar uma carregada. E tem duas portas USB que a gente usa direto para carregar celular, lanterna e tudo mais que vai USB. Dá para desligar ele, mas a gente sempre usa ligado. E aí aqui do outro lado a gente instalou essa tomada 12 volts, que na verdade originalmente era lá e aqui não tinha nada. Só que a gente colocou uma um pouco mais reforçada e a gente liga o aspirador e coisas mais fortes. O nosso rádio, a gente comprou aquele adaptador para conseguir ligar o celular nele, tocar no carro, Bluetooth. Que mais, Caroline? O que tem do teu lado aí? Aqui, vamos lá. Vamos. Esse é o meu escritório. Aqui o Fê fez uma mesinha pra mim e também um lugar pro mouse, pra ficar bem confortável. Porque daí enquanto a gente tá viajando eu consigo ir trabalhando. Também tem um lixeirinho e a cortina e álcool que a gente deixa em potinho pra ir no banheiro e limpar a mão de vez em quando. A mesa com esse elástico, que aí o computador fica bem firme. Aqui ele tá carregando lá no inversor. O elástico solta aqui embaixo, não sei se dá pra ver. Ele fica preso nessa madeirinha que segura a mesa também. E ela é encostada lá no fundo. Aí, se eu precisar tirar o computador pra limpar ou só pra tirar mesmo, eu solto ele. Tem que deixar aqui embaixo. E aí, deixa eu tirar aqui. Pra soltar a mesinha, a gente empurra essa madeirinha, ela tá solta. Uma coisa assim simples. E aqui é uma arte. Não sei se dá pra ver, mas ela encaixa perfeitamente aqui no... Então aqui no porta-treco eu só coloquei essa outra madeirinha pra travar bem. E aqui, mostrando de ladinho, Assim? assim, a gente fez do formato desse Tipo assim, lugar aqui. Pra ele encaixar certinho ali. E a gente fez isso usando papel alumínio. Ou seja, a gente foi amassando papel alumínio ali no local para ver o formato que era e repetir isso na madeira. Até conseguir. E aí aqui tem uma borrachinha também para não ficar arranhando ali no fundo. E aí eu só fecho aqui, já tá firme, botei certo. E o computador fica quase sempre aqui em cima, acho que eu não botei muito certo também. Então ela fica mais firme aqui. Tem que puxar bem. Empurrar lá em cima e puxar bem. Isso. Boa. Vamos mostrar ali como é que é a estrutura daquele negócio do mouse ali, pode ser interessante também para alguém. Ele vai preso lá no puxador da porta. Ele foi feito assim. E assim é de cima. Isso, aí você encaixa lá. Isso, pode encaixar. E aí tá pronto. Pode ser usado também como
porta-copos, se fizer um buraquinho ou só para colocar o braço mesmo. Mas a gente usa mais como suporte do mouse. Isso. E aí tem aqui em cima também. A Yodoblu, ela tem um porta-treco gigante aqui em cima também. E a gente tem bastante treco aqui, começando pelo protetor de painel, né? Do sol. Isso aqui é a nossa bolsinha de remédios. Isso aqui é um saco de dormir que não coube em outro lugar, então tá aqui. Tem papel higiênico, tem repelente, esse aqui é o livro. Isso aqui é o quê? Primeiros socorros. Primeiros socorros, né? Isso aqui é a nossa maquininha. Essa é a nossa câmera instantânea, é um dos nossos trabalhos que a gente desenvolve Que a gente vende essas na viagem. fotinhas fofas. Aqui guardado, junto com o filme. Isso, esses arames aqui a gente usa para fazer boletabão gigante. Então é mais um trabalho que a gente desenvolve na nossa viagem. Depois, o que mais que a gente tem aqui? Lenço umedecido, tem bolsa, pochetes, que também é um do dos Jack, trabalhos. pochete, essa é nossa, mas a gente costura, a gente faz essas pochetes. Caderneta, e acho que só. Tem carregadores também. E aí, quer mostrar como fecha essa cortina grande aí? Sim. Essa cortina a gente fez um... Aqui também tem nossos amiguinhos. É a Mafalda e o Nestor. Olá. E a cortina aqui. A gente comprou esse trilho que é de caminhão. E aí a cortina, também um pano que a gente... Era uma manta, né? Que a gente ganhou da Ana. Lá em Arraial, ela nos deu. E essa manta ela foi acompanhando a gente um tempão. E até que a gente fez essa cortina. Ela tem uns furinhos já, ela foi bem usada. Esse que daqui eu mostro por aqui também. É Tá. igual dos dois lados. A gente cola ela com velcro na parte de cima e lateral. E embaixo fica soltinha, então foi interessante deixar ela um pouquinho mais comprida embaixo. Ela fica soltinha e fecha bem. Esse aqui é o Jack, tá dormindo enquanto a gente faz vídeo, tranquilão na sombrinha debaixo do carro. E aqui é a parte traseira, resolvi tirar tudo para mostrar para vocês como foi construído mais ou menos. Parte traseira e a parte de baixo no caso, né? A gente decidiu não colocar nenhuma madeira aqui, nenhuma chapa, começar sem a chapa de baixo, por conta do peso, que ia adicionar peso que talvez não fosse necessário, e também porque quanto mais coisa no chão dela, mais alta ela vai ficando e mais altura a gente perde lá em cima, né? Como é um carro pequeno, a gente decidiu ocupar menos espaço possível. Então as bases da construção são essas madeirinhas aqui. Elas vão parafusadas direto nos furos do carro mesmo, que são para os bancos, se eu não me engano. E essas madeirinhas são um cambará. E a gente foi comprando na madeireira. Elas são sobras dos cortes que eles fazem. Então elas ficam meio que jogadinhas lá na madeireira. E são meio que talvez 2 por 2, mais ou menos, 2 centímetros por 2 centímetros. E muitas das vezes que eu fui lá na madeireira, o cara me dava essas madeiras, ele não cobrava. Então a gente foi construindo tudo com essas madeirinhas, que elas são um pouquinho mais fortes que os pinos. E ao mesmo tempo mais resistente também. Então toda a estrutura da cama, tudo foi feito com ela. Aqui é o trilho do fogão. A gente decidiu fazer sem aqueles gaveteiros, né? Trilho de gaveta, primeiro porque era o que a gente tinha no momento. E segundo porque como vai bastante peso, a gente não estava muito confiando que aqueles trilhos iam aguentar nossas coisas. Então isso aqui é como se faziam as gavetas antigamente. Era madeira com madeira, né? Apesar de ficar bem difícil de arrastar, fica bem resistente, então tá tudo ok. E dá pra fazer depois alguma melhoria, botar uns roletes, alguma coisa entre as madeiras, umas bolinhas, alguma coisa assim, que faça ela girar melhor, né? Aqui é o lugar onde vai o fogão, e aqui é o lugar onde vai a pia, e esse meio aqui é um lugar de porta-trecos. Ali é um pedaço de filtro de barro que a gente pretende fazer uma geladeira mais pra frente. Aquela ali é a nossa caixa de comida. A gente tanto consegue puxar para trás para pegar comida, como lá pela porta lateral também. Essa ali é a bolsinha do Jack, tem toda a bagagem dele, tem o cone que às vezes ele precisa usar para não mexer no olho, tem roupinha, tem shampoo, tudo que ele precisa tem ali dentro. Esse aqui é o nosso banheiro, depois a gente vai mostrar melhor, mas só para entender onde é que ele fica aqui, né? Um detalhezinho que além das laterais, também tem os parafusos dos bancos aqui no meio. Inclusive aqui a gente parafusou a estrutura que suporta o fogão. Desse lado a gente não usou. E aqui é a estrutura da pia. E ela foi presa mais ali na frente nos outros parafusos. E também
foi presa no teto, né? E no caso, o teto aqui, na verdade, é a parte da cama lá em cima. Então, foi preso na cama e tá super firme. E aqui está o nosso gás, que é um gás de 5 kg, o P5, né? A gente começou com um gás de 2 kg, o P2 no caso, que tinha na casa da minha família, guardado há um tempão. E assim que a gente precisou trocar, a gente teve alguns problemas. O P2 ele não é mais aceito em alguns lugares, então ele é meio clandestino. A cargadeira a gente tem pagado tipo 60 e alguma coisa, 65, 68. E aqui está o nosso fogãozinho, solto na parte de fora. A gente fez esse trilho frontal aqui de madeira, que não é nada bonito, mas resolve nossa vida do jeito que a gente precisava ali no carro. Quando a gente comprou ele, a gente viu que ele era muito alto para o nosso projeto. Então a gente abriu ele todo, soltou toda a lata dele, cortou o fundo com uma tesoura para cortar a lata e deixou ele o menor possível, né? Tendo em vista que tem a tampa, então não pode cortar muito também, senão não ia funcionar isso aqui. Então... E aqui a grade dele, a grade de cima, né? A gente cortou ela no meio também, para ser mais fácil de tirar e para entrar no forno depois para guardar. Foi feito algumas adaptações, tipo essa casinha aqui para botar a ponta, e ficar travadinho, né? Isso aqui não tinha, a gente não chegou a furar fora, só uma casinha mesmo, só uma baixadinha. Desse lado a gente teve que furar fora, e aqui já tinha o furo. E o que a gente fez de improviso foi soltar uma da outra, cortou e fez esses pezinhos aqui, prende certinho nesse buraco. Aí ele visto de cima fica assim, os dois trilhos, né? Dá comprimento de 2 fogões talvez. Aqui um trilho simples e aqui um duplo, porque ele precisa desse espaço aqui, ó, da mangueira. E fica assim, ó, bem longe do fogão. Aqui também ela tá segurando ali nessa parte que passa o gás, então ela não esquenta encostando no forno, né? E aí o botijão ele vai aqui no fundão, e aí ele fica quase da altura da nossa cama. O fogão vai assim, ele vai encaixando lá nessas trilhas que eu mostrei antes, e em cima desse parafusinho que gira, ele tem um parafuso e um caninho de cobre para girar. Daqui a pouco ele vai quebrar, mas por enquanto ele está servindo muito bem. E a gente colocou ele porque não tinha como fazer diferente aqui na frente. Ele vai deslizando aqui nos trilhos que a gente fez. Então a gente consegue guardar até lá no final. Tirar sempre as grades. Isso aqui para guardar. E aqui a tampa. A gente sempre guarda as grades aqui. Se ela tivesse inteira ela não entrava. Tudo aqui. E guardo umas panelas também. Essa aqui é a nossa pia fora do carro. Depois eu vou mostrar ela detalhada. Mas só para entender como ela foi feita na parte de fora. Então aí eu vou colocar a nossa pia no lugar. Também com os trilhos. Encaixa ali nos trilhos. Ele vai até lá na frente. Primeiro detalhe da nossa pia, pode mostrar aqui por dentro. Ela tá meio escurinha aqui, foi porque pegou um pouco de água. A gente provavelmente não impermeabilizou ela muito bem, então tem que fazer isso ainda. E aí aqui atrás, a gente fez, na parte de trás a gente fez uma dispensa, tem nossas coisas aqui. E quando a gente precisa a gente puxa mais pra frente, como tá aqui agora, pra pegar o que precisa. Aí aqui é o detalhe de como a gente prende a nossa torneira. A gente fez uma partezinha por baixo. Aqui é um galão de 20 litros de água, a gente usa na nossa pia. Com um furinho aqui em cima, que vai o caninho para puxar água. E esse aqui é o reservatório da água que sai da pia. Ele não é muito fundo, a gente não pode encher com muita água, então tem que estar esvaziando, porque quando o carro está em movimento ela vai batendo e pula por cima das bordas. Então a gente sempre deixa até aqui mais ou menos e esvazia já. E aí aqui a pia, a gente precisa que ela seja móvel para ligar a torneira,
para tirar isso aqui, sem ela, se ela não fosse móvel ela não solta. E aí o ralo da pia cai direto ali dentro do reservatório. Essa pia ela foi feita numa caixa de areia de gato que a gente comprou nova, pagou R$11. Tenho muito orgulho disso. Ela está sendo muito útil. A gente já deixou ela cair, deu uma quebradinha aqui no chão antes de começar a viajar. E mesmo assim ainda está funcionando. O que a gente comprou foi isso, fez um furo, encaixou. Esse galão de 20 litros a gente tomou cuidado para que fosse um produto que não fosse, né, tão químico, tão forte. Era na verdade um detergente para lavar louças. Então tá tudo certo. Isso é uma torneira de galão de 20 litros, um pouquinho mais chique. Mas a gente comprou ela nesse estilo porque ela é mais alta aqui, então fica melhor aqui para usar, para lavar as coisas aqui embaixo. E ela recarrega no USB aqui, demora bastante para ter que recarregar e a gente usa bastante aqui. Então vamos lá. Esse caninho de silicone ele fica preso no segurar aqui. E fica sempre assim, ele pode dobrar quando a gente fecha a gaveta e não acontece nada. E aqui a gente deixa e deixa ele aqui no meio. Quando a gente precisa usar, a gente coloca ela na água. Certo? Aí a gente encaixa aqui. E dá uma puxadinha. Ele fica certinho aqui, fica bem firme. E bota a pilha. Essa torneira aqui específica, ela tem um botão de 600 ml. Então, quando ele desce 600 ml, ele para. E a gente pode ligar de novo, desligar, pode desligar no meio também. E é muito útil. E daí, para soltar, a gente faz o mesmo processo, só solta aqui a torneira. E depois a gente coloca uma rolha, ou aquilo que a gente tem no momento, a gente sempre perde isso. A gente tira daqui. Coloca uma rolha também para não ficar vazando quando o carro está em movimento, então quando está desligado é assim. Para tirar a torneira é só colocar aqui. O silicone fica aqui mesmo. E depois a gente guarda isso lá no seca-louças. Fecha. E empurra aqui. E assim ficou a parte traseira. Esse aqui é o nosso seca-louças. Ele é uma... Oi, Jack? Oi, Codó? Ele é uma caixa de tipo de almoxerifado para guardar alguma coisa assim. A gente comprou num lugar onde tem coisas usadas. E bom, ele vai dando uma enferrujadinha, mas depois só pintar. E era o que tínhamos por momento também. E aí, para não vazar a água da louça molhada, a gente fez essa caixinha de alumínio. A gente comprou uma chapinha de alumínio dessas que vendem em metro. Dobrou os cantos e passou cola PU, fez sobre medida, né? E encaixa certinho aqui, até meio apertadinho. E fica assim. A gente nunca teve problema, nunca vazou água. Então, lembra desse arame que segura a porta do fogão? Ele serve para duas coisas. A gente foi descobrir só depois. Ele serve para segurar o lava-louças enquanto a gente está dirigindo. A gente coloca o lava-louças, puxa ele um pouquinho mais para baixo aqui e engata aqui o seca-louças e fica presinho. Tá, então aqui é o nosso banheiro, como a gente construiu ele. A gente foi vendo vários vídeos no YouTube e encontrando a melhor solução. A gente foi deixando bem pro final do projeto, porque achava muito complicado, mas depois que a gente tinha todas as peças, foi tipo meia hora para fazer ele, assim, 1 hora no máximo, ele estava pronto. Então é muito fácil. Essa aqui é uma caixa de ração, de pet. A Pet Love me patrocina. E ela tem, essa aqui no caso é de 15 quilos. Tá? Então é bem grandinha, né? Dá pra comprar no site, né? Dá pra comprar no site. A caixa de ração, ela tem até uma queda aqui, ó, que é pra ração ir ficando de um lado, eu acho, né? Então ela não é 100% reta embaixo. E isso possibilitou a gente fazer esse suporte aqui, essa madeirinha, no pezinho, sem furar a caixa em si, né? Furou o pezinho. Então, esses parafusos aqui, essa madeirinha, servem para prender ela no chão. E aí, o que a gente fez? Um galão de 5 litros de produto químico, normal, que normalmente todo mundo tem em casa. A gente fez um furo nele aqui em cima, colocou cola PU e uma mangueirinha de silicone cortada no meio, para tentar fazer deixar bem vedado. Apesar de que a gente não conseguiu muito vedar, mas está funcionando mesmo assim. E um funil grande, né? Que a gente, com um balão na ponta, que também a gente viu em algum canal, que faz o cheiro, o líquido entrar, mas o cheiro não sair tanto. Então é interessante. Depois disso, a gente tem um balde, que é para o número 2 no caso, né? Esse balde a gente fez esse é um balde de 10 litros.
A gente fez essa parte aqui para encaixar o funil. Então eles encaixam certinho um no outro daí. E aqui a solução do número 2 são sacolas. Lembrando que a gente usa sempre quando é emergência, alguma coisa assim. Então a gente não usa todo dia. Então o balde vai na parte de trás, né? E esse aqui vem na parte da frente. Eles entram certinho, ó. Ficou muito perfeito e foi muita sorte. Nossa, que deu tudo certo. Aqui, como o funil tinha essa pontinha, a gente fez um buraco aqui, ó. Dá pra ver? E ele tem mais essa segurança. Então a gente encaixa certinho aqui, ó, e ele fica bem preso. Basicamente é isso. Tem espacinhos para guardar produto de limpeza também. Então a gente vai guardando os produtos aqui, a esponjinha, quando precisa dar uma limpada. E o grande finale, que é muito importante, a tampa que veda bem. Então mesmo que tenha urina aqui e dê um pouco de cheiro, sempre que a gente fecha ela veda muito bem e não sai nada de cheiro. Aqui para fazer o suporte do banheiro a gente usou essa chapinha e cortou no formato dos pezinhos da caixa, que são esses daqui, né? São arredondados. Então além do parafuso que a gente encaixa aqui, ó, nesse parafuso aqui, ele encaixa também nos pezinhos aqui, nesse suporte aqui. Coloca ele no lugar, encaixa e coloca os porquinhos para prender o banheiro no lugar. Essa parte do banheiro a gente pintou com essa tinta branca bem lisinha, que é fácil de jogar um produto e limpar quando precisa, né? E aí a gente puxa esse calabouço aqui, tira essa parte, abre a tampa do banheiro que veda, tira essa madeirinha aqui, que é o que segura o colchão. Vou demonstrar como é que a gente usa o banheiro. Simples assim. E aqui a gente tenta deixar sempre esse espaço livre, né? Do pé aqui. Aqui na frente a gente guarda outras coisas em cima do baú. Com o nosso inversor, ele é um inversor de 500 watts. A gente comprou um comum na internet mesmo, não precisava para muita coisa. Só colocamos aquela cinta metálica, um suportezinho embaixo de madeira mesmo e uma borracha para não ficar pegando direto na cinta. Já ficou bem certinho. E os cabos que vêm direto da bateria, a gente pretende depois botar uma bateria extra, assim que possível. E vão ser esses os cabos que a gente vai usar. Daí a gente vai ligar o inversor a partir da próxima bateria, né? Mas por enquanto tá ligado tudo no carro. Inclusive a gente usa esse inversor só para carregar o nosso notebook e também para usar a nossa máquina de costura. Esse é o nosso aspiradorzinho, a gente liga no acendedor de cigarro também. E agora a gente vai mostrar esses baús que a gente construiu aqui atrás do banco e embaixo do banco também, dos bancos da frente. A gente fez essas tampinhas aqui, elas são removíveis, então fica muito fácil de tirar as coisas dali. Esse baú ele vai bem debaixo do banco, então ele é bem fundo para lá. É um espaço que já fica oco, mas não é muito legal para largar as coisas direto no carro, eu acho, porque elas ficam muito soltas. Então aqui nesse baú de madeira ficou melhor. Aqui desse lado a gente tem nossa barraca, se um dia precisar. Os triângulos, tem saco de dormir, tem o macaco, tem chave, tem corda, tem carregador, repelente. E do outro lado tem caixa de porta-trecos, caixa de parafuso. A nossa caixa de ferramenta, ela vai bem lá no fundo, bem grande, bem espaçoso. Aí depois tem cabo de bateria, O aspirador vai aí. cabo para carregar a bateria numa tomada, se precisar. Cola PU, corda, velcro e vai o aspirador também. Então cabe bastante coisa aqui embaixo e fica bem organizado. E aí essa é a cama quando tá dia, no caso, com as cortinas abertas, as portas. E ela tem 1,85 por 1,20. Quando a gente construiu a primeira vez a cama, ela tinha a altura do fogão. Ela era toda dessa altura. Só que a gente fez a primeira viagem teste e viu que ficava muito baixo. Não dava nem pra gente sentar na cama. Então eu tive que desmontar toda ela, cortar um pouco a altura da pia, que estava da mesma altura do fogão. E agora a gente consegue sentar quando acorda aqui, às vezes quando tá chovendo, a gente tá dentro trabalhando. E aí os detalhes. Aqui é aquela parte do fogão, né? Então aqui a gente usa com um lençol assim pra não ficar direto na madeira, né? Porque ela fica mais alta na parte do fogão. E ela fica da altura exata
da almofada. A gente ganhou essas almofadas do pai da Carol, ele tem um motorhome. E ele trocou as almofadas e nos deu, então foi muita sorte não precisar comprar, né? Porque essas espumas são bem caras. E essa aqui ela já tem até uma capa, ela tem uma capa e tem zíper, então dá pra tirar essa parte marrom também. E aí a gente fez esse lençol, foi o jeito mais fácil que eu consegui costurar, que foi com essas cordas, né? E a gente fez o lençol todo picotado assim também, porque às vezes a gente não tem espaço para lavar e estender um lençol muito grande, mas se a gente for lavando de 2 em 2, assim, de vez em quando, fica mais fácil, né? E a visão que tem olhando pela frente, né? Ali tem o nosso ventilador. E bom, quem dorme nesse cantinho aqui normalmente é o Jack. E ele gosta desse canto, eu desconfio que é porque tem esse ventiladorzinho aqui. E ele funciona como um puxador de ar de fora, né? No caso, ele puxa o ar. É um ventilador de computador, um cooler, né? Ele é 12 volts já, ele já vem assim, então é só ligar direto na energia do carro, né? Na bateria. E a gente liga ele aqui e ele puxa o arzinho de fora. Por fora ele é assim, ó. Essa gradezinha normalmente a gente vê bastante em motorhomes. E a gente pensou em deixar ela melhor e colocar um ventilador para puxar o ar, né? E essa parte aqui já é uma parte oca da Doblô, né? Ela tem um plástico aqui, tipo esse aqui, ó, que a gente tirou. Eu fiz essa chapa de madeira aqui e fiz tipo um túnel aqui, que é do tamanho da largura da porta, né? No caso, esta largura aqui. Então esse túnel, se por acaso entrar pó, ele não deixa o pó ir pro resto da porta. E depois, se a gente estiver numa estrada com pó, né, no caso, a gente usa essa tampinha para dar uma amenizada, né? Mesmo com o ventilador desligado, ele entra pó, então a gente usa essa tampinha. Então, falando sobre essa questão de troca de ar aqui dentro, depois desse aqui, a gente tem um ventilador, que também é 12 volts, e a gente liga ele aqui, ó. E as nossas noites têm sido muito boas com esse ventilador. E por acaso ele fica no caminho desse que puxou ar de fora. Então, fechando assim, ele vai puxando o arzinho aqui, joga atrás do ventilador, que joga o arzinho na gente. Esse ventiladorzinho a gente comprou no Mercado Livre. Prendemos aqui, ó, direto no parafuso da tranca da porta, com uma chapinha que tinha lá furada já. E a gente colocou essas borboletas aqui, ó, que ajuda a direcionar o ventilador. Dá pra botar mais pra baixo, dá pra botar mais pra cima, né? E tá, depois a gente fez esse exaustor aqui, que vai com o mesmo ventilador que a gente viu no YouTube, né? E ele ensinava a fazer esse exaustor com cano de PVC, com uma redução, na verdade, de 150 milímetros. E esse cooler aqui era de, se eu não me engano, de 15 também, de 150 milímetros. Então a gente só teve que dar uma parada nos cantos dele para ele entrar no tubo. Tá com bastante pó, tem que dar uma limpada, não é muito fácil. E a gente liga ele aqui, e esse é o cara que joga o ar para fora. Ele vai circulando esse ar, entra ar frio, joga ar na gente e joga o ar quente que sobe para fora. E aqui tem mais cola PU, um tantão de cola PU. E deu tudo certo até agora, não teve nenhuma goteira. E agora eu vou mostrar ele por cima. Na parte de cima é uma redução de 150 milímetros para 100, que é essa boquinha aqui de 100, né? E aqui, esse chapéuzinho pode ser feito com a própria tampa dos 150 milímetros. Aí tem que prender com os parafusos aqui, né? Tem um parafuso. Ele passa direto, ele tem esse vão aqui, né? E são 4 parafusos que prendem ali. E no caso a gente optou por colocar essa forminha de alumínio que a gente tinha, uma forma de bolo. E ela serve muito bem, era para não ter que comprar mais uma tampa. E aqui a gente só prendeu com cola PU, já que é uma peça bem leve, né? Não ficou solta nem nada. E colocou um parafusinho aqui atrás para prender a lata com o forro, né? O forro é de madeira. É uma chapa de 5 milímetros, se não me engano, 6 milímetros. E tem um isolante térmico daqueles bem fininhos, entre os dois. E quando a gente cortou a chapa do teto do carro, ficava solta, botou só um parafuso para prender as duas juntas. A gente tirou o forro original do carro,
que era igual lá na frente, né? Uma espuma assim. E colocou esses de madeira, porque ele era muito mais baixo. Então, qualquer centímetro que a gente ganha aqui, fica melhor pra ficar sentado, né? E a gente já precisava colocar o isolante térmico mesmo, então a gente tirou aquele e colocou essas chapas fininhas, que também ajuda a isolar, né? A madeira ajuda a isolar. Esse é o detalhe do nosso armário. Foi feito uns recortes para poder entrar aqui, né? Aqui eu quis deixar embaixo da borracha para dar um mínimo acabamento. Ele vai tentando seguir o teto aqui, né? Aqui tem esse corte, então ele tenta seguir o corte. Não ficou muito perfeito, mas é muito difícil de achar esses cantos. Esse armário ele foi tirado umas 300 vezes até ficar bom aqui. Aqui a gente guarda a nossa coberta de manhã, a gente dobra ela e guarda. Vai até lá no fundo, lá do carro, guarda lençol também. Guarda mais uns apetrechos. O armário vai preso por tem uns buracos aqui que prendiam os plásticos do carro, então a gente foi buscando sustentar o armário nesses plásticos e também nessa chapa que tem ali embaixo, né? Que é essa chapa lateral aqui, que ela vai da traseira até lá na frente. E aí aqui a presilha para abrir e fechar o armário, né? Um parafuso e um negocinho de fio de cobre que gira. E aqui a gente guarda nossas roupas. Aqui também tem um espaço, guarda mais algumas roupas, guarda cueca, meia. Depois a gente vai colocar uns elásticos atravessados aqui para segurar mais as coisas. E aí então, nossas toalhas, a gente usa a toalha normal. A gente já testou aquelas toalhas que são de microfibra, se eu não me engano. Só que a gente nunca se adaptou muito a elas. Então o que a gente faz é cortar uma toalha grande no meio, né, no comprimento dela. Então ela fica bem estreitinha, mas fica comprida. E aí aqui a gente fez esses ganchinhos. Um lá, encaixa certinho nesse ganchinho aqui, ó. Ela seca aqui. E assim que ela estiver seca, a gente já tira e não fica atrapalhando o resto. E aqui é o teto. Fizemos esses racks de madeira, que a gente já tinha, então foi uma mão na roda. Falando em roda, a gente botou nosso step aqui em cima. O nosso step foi preso com esse plastiquinho aqui. Ele foi comprado no ferro velho. E é um parafuso que prende o step do Uno antigo, que ficava lá perto do motor. E encaixa certinho. E aí embaixo tem essa chapa aqui, ó, fora. Então ela prende nesse rack aqui e nesse rack aqui, parafuso, e embaixo uma porquinha que prende. A gente ainda não colocou o cadeado, primeiro porque a gente não teve tempo, e segundo porque o pneu já furou e a gente tirou isso daí do lugar e foi bem difícil de tirar. Então não sei se vai ter muita gente querendo roubar o step. Aí aqui são as caixas d'água. A gente fez com um cano de 200 milímetros e tem mais ou menos 1 metro cada uma. Eu não sei quantos litros vai em cada, mas a gente viu um site que você consegue colocar o comprimento do tubo versus a espessura dele. E ele calcula para você quantos litros dá. E no caso aqui deu 31 litros em cada, nesse cálculo do site. Depois eu coloco ele na descrição do vídeo. A gente colocou uma torneira para trás. Aqui atrás tem essa dupla, que não é muito necessário ter dupla, mas só descobre depois. E ela abre assim, abre e fecha na metade. E aqui é onde a gente abastece esse cano daqui. Ele foi feito com aquele negócio de caixa d'água, que prende um por dentro e outro por fora. Dei uma achatada no cano aqui, ó, para prender. Eu esquentei ele e empurrei com o negócio redondo, aí ele ficou mais reto. Aqui cabia uma tampinha certinho de aquelas garrafinhas de água de alumínio, só que a gente já perdeu. Então agora tem essa rolha que também faz o trabalho ok. E para conseguir tirar a água na torneira a gente tem que soltar ela, senão não solta, porque dá vácuo, né? E lá na frente a gente fez com uma diferente, que é tipo uma saída de torneira mesmo, e coloca esse capzinho que tá ali no meio, ó, tá solto ali, e fecha com ele. E aí para fechar as pontas dos canos, aqui a gente usa um cap de 200, a gente colocou com aquela borracha de vedação por dentro. Essa borracha ela é muito boa, porque o dia que a gente quiser abrir a caixa d'água para limpar é só soltar ela, mas é muito ruim de colocar ela no lugar. Tem que comprar um gel específico para conseguir colocar. E também ela
é muito fácil de querer soltar, porque a água bate lá dentro e vai batendo nela e ela vai querendo soltar. O que eu fiz para prender, para ter segurança de que isso não vai cair? Eu passei um arame ao redor dela toda, dessa boca aqui, ó, aqui, e botei essas fitinhas presas nessa outra fita aqui, que é a fita que prende ela na madeira, né? E aqui, para não ficar batendo ferro no plástico, eu coloquei câmaras de bike. Na outra ponta, para economizar mais um cap, eu fiz uma tampa, eu fiz um tampão com um cano de PVC. Eu peguei um cano de 100, cortei ele mais ou menos nessa espessura aqui, né? E fui esquentando ele na água e deixando ele plano, deixando ele reto, até formar essa tampa aqui. E aí depois eu prendi ela, colei bem, eu fiz uma bordinha aqui dentro para ela prender bem por dentro. Passei bastante cola de cano de PVC mesmo, e depois enchi. Isso aqui tudo é cola PU, então até agora não vazou nada, tá tudo certo. E aqui a outra caixa d'água sai para frente, a torneira, né? E essa mangueira aqui, inclusive, a gente consegue encher lá a nossa caixa da pia quando precisa. Mais um detalhe aqui. A madeira que a gente usou aqui foi cambará também, que é um pouquinho mais resistente, né? E passou um selante, um Osmocolor, se eu não me engano, para não apodrecer tão fácil com a chuva. Aqui o detalhe como a gente prendeu as fitas da caixa d'água. Então, essas madeiras aqui, do lado dela tem esse varão de cortina. Nessa aqui e naquela outra lá da ponta tem os varões de cortina. E aí eu vou mostrar para que eles servem. Eles giram assim, ó. Isso aqui foi tudo engenhoca que foi dando certo, que um dia não vai mais dar, mas aí a gente troca, dá outro jeito. Coloquei um negócio de cano aqui, de torneira, que dava quase certinho. Passei um parafuso para prender bem. E isso aqui é o varão de cortina mais fino que vai dentro do grosso ali, ó. A boca dele ali. Isso aqui é o que? Isso aqui é o suporte para o nosso box para tomar banho. Ali vai aquele e depois a gente solta esse aqui. Então ficou os dois assim para prender o nosso box. O box a gente inicialmente guardava dentro do carro, mas viu que não era possível, ele fica bem molhado, ficar esperando ele secar o dia inteiro. Então a gente prende ele aqui. Para tomar banho é o balde, enche mais ou menos até a metade com água fria e ferve uma panela de água para misturar as duas, fica mais ou menos até na borda quase. A gente deixa ele aqui, monta o chuveirinho, que é super simples. É um chuveiro que carrega no 12 volts também, ele tem bateria, então não tem muito fio nem nada. Só ligou aqui, ligou o outro aqui na bombinha. E aqui está praticamente pronto o chuveiro. O botãozinho de liga e desliga aqui. E esse é um ganchinho muito importante para segurar o chuveiro. E eu vou mostrar como funciona. Fica assim também. Então tá. Aí aqui está o balde com água, demonstrando. Vou colocar um pouquinho de água. A gente deixa normalmente o balde aqui. Bota o chuveiro ali dentro. Coloca o gancho aqui na grade. E encaixa o chuveirinho. Fica a coisa mais linda aqui. E aí fecha. Aí vem aqui. E aí depois que usa, no manual diz que depois de cada banho precisa carregar ele. A gente sempre usa os dois, cada um toma seu banho e depois a gente só abre aqui assim, liga o carregador aqui e liga no USB para carregar. Essa aqui é a nossa grade, a gente comprou num lugar que faz grade de alambrado. Ela é bem resistente. E o que a gente fez foi levar no nosso amigo Capiva, que trabalha com solda e faz
estética de carro. E ele fez pra gente, o que ele fez pra gente foi colocar um arco ao redor dessa grade, né, que não tinha. Soldar, no caso, e depois soldar os parafusos com suportezinhos na grade, né. Então a gente fez 1, 2, 3, fez 6. Aqui não tem. A gente colocou uns suportezinhos aqui para não ficar encostando muito no vidro. A gente queria que ficasse bem perto do vidro para não ficar tão fácil de puxar e arrancar. Mas ela tá bem segura, bem dura. E embaixo dos parafusos a gente colocou umas borrachinhas para não ficar arranhando a lata, não ficar batendo na lata. Então entre esse suporte, parafuso e a lata tem uma borracha que segura bem. E essa grade é feita para quando o Jack precisa ficar dentro do carro. Então além do cooler que puxa o ar de fora, o ventilador e o exaustor que joga o ar para fora, que troca o ar dentro do carro, e a gente deixa isso aqui, deixa a água dele, claro. A cama fica sem um colchão, que às vezes ele gosta de ficar, né, mais fresquinho. E a gente deixa o outro lado com o colchão, então ele, quando ele quer, ele vai no colchão, quando ele não quer, ele fica na madeira. E em algum dia que tá um pouquinho mais quente, a gente coloca uma toalha molhada, porque ele gosta de ficar refrescando a barriga. Quando a gente volta, geralmente ele tá como? Dormindo muito profundo. Então, as cortinas, nesse caso específico aqui, a gente colocou uns velcros aqui na porta. Esse velcro ele vem com um produtinho para passar na lata e limpar ela bem, para aderir bem. E no começo até funcionou bem, mas agora estão meio que caindo. E a gente não tem mais esse produtinho, ele acabou muito rápido. Então ainda está funcionando, mas daqui pra frente a gente vai ter que dar uma ajeitada. Aqui a gente está usando com ímãs já, porque meio que caiu os velcros já. Mas a gente só enrola e torce ela assim de dia. Ela fica pra cima, né, não atrapalha a visão. E agora a gente vai mostrar como é que a gente carrega, enfim. Isso aqui, por exemplo, é a bolsa das bolhas. As varinhas que a gente faz, os materiais que a gente usa para fazer as varinhas, fica tudo nessa bolsa e ela fica sempre por cima, porque sempre que dá uma brechinha a gente faz umas varinhas para sempre ter pronta. Aí depois aqui a gente tem balde que a gente usa para tomar banho. Depois aqui é a nossa sacola de roupa suja que está explodindo. Tá ocupando um espaço bem bom. Mas é aqui o lugarzinho dela mesmo. Isso aqui é bolsinha de trabalho, tem tesouro, essas coisas. Sabão, muito sabão para fazer bolha. Tem garrafa de água das nossas águas também. A gente cuida sempre para separar qual que é sabão e qual que é água. Aqui é a minha máquina de costura. Eu faço bonés, pochetes, vamos inventando umas coisas no meio do caminho. Depois a gente mostra para vocês. Aqui vai ração do Jack. Cone do Jack. Essa é uma caixa de geral. Tem bota. Botas, martelo, um pote, a vassourinha, um caderno. Depois aqui é um saco que tem caixas para enviar coisas pelo correio. Aqui é a minha caixa onde eu levo meus tecidos e aviamentos. Ali é um produto de limpeza. E aqui é escova de dente. Enfim. Higiene, Isso. caixa de comida. E ali já é o gás. E aqui é a parte de trás, quando ela está carregada. Tem uma bolsa de comida, tem algumas coisas fáceis de pegar. Nosso seca-louças que fica viradinho aqui. E aqui é a bolsa dos produtos que a gente faz pelo caminho, tipo pochetes, bonés. Enquanto a gente filmava esse vídeo, Carol trabalhava no trampo remoto dela e tem visitas aqui, uns saguizinhos que estão aí pelo mato. Tem uma galera deles. Esse aqui é o Parque Japonês em Maringá. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Gratidão por assistir até aqui. Esperamos que as dicas sirvam de inspiração para os seus projetos. E para apoiar a Vida Lenta a fazer novos vídeos e continuar viajando é simples. Basta compartilhar, se inscrever no canal ou pelo Pix que está na descrição. Nos vemos pelo mundo!